Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos muito felizes de tê-lo aqui, acompanhando conosco mais uma lição da Escola Sabatina. E você que nos acompanha pelo canal da nossa igreja, espero que já tenha curtido, compartilhado com seus amigos. E se não fez isso ainda, dá tempo. Encaminhe o link do vídeo para que outros possam também estar assistindo, acompanhando conosco a lição da Escola Sabatina. Hoje, e se você ainda não tem a lição, embora a gente já esteja chegando ao finzinho deste manual, ainda dá tempo de você acompanhar, nem que seja de forma online, através do site da Casa Publicadora Brasileira. Você consegue também acompanhar cada um dos dias da lição. E nós estamos aqui, então, hoje para estudarmos o 13º tema relacionado ao livro de Efésios. Mas antes de iniciarmos a lição, gostaria de dar um alô para aquelas pessoas que sempre estão acompanhando, que mandam os seus comentários, estão conosco aí no nosso canal. Hoje nós temos aqui um recadinho para o Marcelo Xavier, para o Sergilson Oliveira, que nos acompanha de Altamira, no Pará, para o Reni Moura, de Clevelândia, no Paraná, Dalvina Morim, da Costa Rica, e Fercelis, de Maputo, Moçambique. Obrigado pela companhia de vocês. Continue nos acompanhando aí no nosso canal, compartilhando com seus amigos. Bom, para estudarmos aqui a 13ª lição do livro de Efésios, eu tenho hoje aqui comigo o pastor Osmar Borges, pastor aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Dani. É sempre um privilégio estar aqui com você, voltar aqui, estarmos juntos estudando a Bíblia. E também com você que está aí conectado conosco. Aproveitamos para te pedir que compartilhe esse link com mais pessoas para que a palavra de Deus possa ser compartilhada, e principalmente as pessoas que você ama e gostaria que tivessem mais entendimento acerca desta lição. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. E temos também aqui o irmão Mário Torres, ancião aqui da Igreja Central. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer é todo meu, Dani, pastor Osmar também. É uma satisfação estar com vocês aqui para mais um estudo da lição e poder participar juntamente com vocês desse estudo tão maravilhoso, lutando pela paz. Amém. E para iniciarmos, então, o senhor poderia fazer oração para a gente, irmão Mário? Com certeza. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos agora a Tua presença conosco, abrindo a nossa mente e os nossos corações para entendê-las, Senhor Deus, e acima de tudo, colocá-las em prática em nossa vida. Amém. Perdoa as nossas faltas, é o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, como nosso irmão já comentou, o tema da nossa semana é Lutando pela Paz. Nós chegamos ao finzinho do livro de Efésios, né, o último capítulo, finzinho do último capítulo, e embora essa não seja ainda a última lição do trimestre, né, esse trimestre é um pouquinho diferente, tem a 14ª lição. Mas o tema tratado está no finzinho do livro, né, no capítulo 6, e o título é Lutando pela Paz. Quando a gente ouve essa palavra de luta, associa um pouquinho à guerra, começa a pensar para esse outro lado, e é essa guerra que a gente vai falar. Mas diferente das guerras que a gente vê por aí, né, é a guerra mais voltada no sentido espiritual, porém buscando uma paz, que vai também na parte terrena, mas com o foco espiritual. E assim como todas as guerras, um soldado não pode ter as suas atitudes, escolher aquilo que ele vai fazer sem receber as orientações dos seus superiores, né? Uma pessoa sozinha acaba colocando em risco a vida de todos que estão lá, né, na guerra. E assim também acaba sendo na vida espiritual, e especialmente nesse foco que Paulo está dando em relação à unidade, né? Logo no início aqui, ele coloca a igreja como um exército unificado. O que nós podemos aprender um pouquinho mais a respeito disso, da importância de não estarmos sozinhos e de não precisarmos lutar sozinhos? Eu fico pensando, pastor, quando eu estava lendo essa parte da lição, de repente numa guerra, um general, ele estar à frente da sua tropa, né? Ele emitir os seus comandos, organizar toda a sua tropa, e depois cada soldado decidir fazer o que ele bem entende. Seria uma bagunça total, né? Nós, como Supremo General que temos, o nosso Senhor Jesus, ele
nos deu todas as orientações e toda a vestimenta necessária, né, para enfrentarmos essa batalha que não é uma batalha física, mas uma batalha espiritual. E imagine se cada um de nós, como membros, né, de uma igreja, quisermos fazer aquilo que nos vem à cabeça, né, do nosso próprio jeito. A gente não venceria essa batalha contra nosso maior inimigo, que é Satanás. Nós precisamos dessa unidade, né, pastor? E num contexto, por que é que Paulo fala tanto de questões militares, né? Paulo também fala de Jogos Olímpicos, né, se remetendo aqui ao mundo grego-romano. É interessante saber que Paulo, além de ser judeu, ele era romano de nascimento. Como é que Paulo conquistou isso? Ele vai encontrar mais na frente um adversário que vai dizer para ele, você é romano? Ele diz, de nascimento, você comprou a sua cidadania, eu sou de nascimento. Nasci. Como Paulo se tornou romano? Possivelmente, o pai de Paulo prestou serviços ao exército romano, fazendo tendas, de onde ele vai tirar a sua profissão. Assim diz os historiadores, né? Então, Paulo já nasce com essa cidadania. E por viajar muito, Paulo era um cara, um empresário que viajava bastante, ele conhece muito desses jogos, ele conhece muito dessas coisas, e ele aplica tanto jogos como guerras, como a estratégia militar romana que assim Roma chega ao poder dominando o ferro, e ele pega detalhes e vai trazendo que são importantes para nós, que a gente pode aliar com essas coisas. Primeiro ele diz, olha, eu começo dizendo que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, então não se fie nessas coisas que eu estou passando como parábola. As armas de Deus são diferentes. Então, o primeiro conselho que ele dá, não vá querer, se eu estou falando com alguém que está nos assistindo aí, que quer levar as coisas no braço, quer levar a coisa no seu pensamento próprio, nas suas ações próprias, é justiça quem vai resolver, é força, não é assim que o cristão luta. É o que Paulo começa dizendo. Porque não vai adiantar, porque você não está lutando contra um outro homem, você não está lutando contra a sua esposa, você não está lutando contra o seu marido. Aí agora nós estamos vendo no mundo das ideologias, o mundo está polarizado, então você está separando pessoas que amam por causa de partido político, de clube de futebol. Não é essa guerra que Paulo está me convidando a entrar. Paulo diz que Cristo é o comandante de um exército, como foi mencionado pelo Mário, e que eu tenho uma parte a desempenhar no exército dele. Eu fico sob as ordens dele, né? E para desempenhar esse papel, e justamente por ser uma guerra que não é terrena, né, uma guerra espiritual, ele nos dá as orientações e faz a comparação dos trajes, das vestes dos soldados, trazendo então para a parte espiritual, né? E a gente vai vendo que durante a lição desta semana, cada dia ele vai citando esses utensílios ou essas vestes mesmo e fazendo uma comparação, trazendo para o lado espiritual, né? Então, logo aqui no primeiro dia, o que temos destacado aqui é o cinto e a couraça. Então, o cinto, na vestimenta da guerra, ele estava relacionado com segurar a roupa, né? Ele tinha ali que prender as roupas que ficavam soltas para não atrapalhar na hora da batalha. E Paulo fez uma comparação desse cinto e levou para a questão da verdade, né? Vocês vão comentar um pouquinho mais, mas só vou citar aqui. E também, nesse mesmo dia, comenta a respeito da couraça, que ele comparava com a couraça protegia os órgãos vitais, né? A função dessa estrutura na armadura. E essa couraça, na questão espiritual, está relacionada com a justiça de Cristo. Então, como que a gente aplica isso para a questão espiritual, que é essa guerra final que a gente está tratando aqui na lição? Na verdade, eu acho que nosso inimigo, assim como numa guerra normal, ele procura sempre os nossos pontos mais fracos, mais vulneráveis, né? Para ali ele vencer uma batalha. E a gente tem que realmente usar de todos os artifícios, ou seja, de toda a armadura que Cristo nos oferece, para que a gente possa minimizar esse ataque do nosso inimigo, né, pastor? Neutralizar, Neutralizar, para que a gente não possa ser atingido de forma alguma
né? Então, todo o nosso corpo, principalmente nossos órgãos vitais, né? Onde ele seria capaz de realmente nos derrotar, que nós sejamos protegidos através da palavra de Deus, então através de nossos atos de justiça, companheirismo dentro da igreja, unidade dentro da igreja, ou seja, tudo isso faz com que a gente se proteja contra essa estratégia, essa cilada de Satanás. E no contexto, você pode não entender isso, você que está nos assistindo. Porque ele começa com esse cinto. As pessoas não usavam, os homens não usavam calça. Os soldados não usavam calça. Então, geralmente eram vestidos ou um modelo de saia, alguma coisa assim. E se tivesse alguma ponta solta, se fosse comprido demais, você podia tropeçar no ataque. Então, havia a ideia de cingir os lombos. A Bíblia vai trazer muito isso. E eu quero reportar sua mente a Jó. Jó faz mais de 70 perguntas a Deus. E quando Deus se manifesta para responder, Deus começa assim: Jó, cinja os seus lombos, porque agora eu é quem vou perguntar e você vai me responder. Então, o que é cingir os lombos? A gente mudou isso para arregaçar as mangas. Quando a pessoa vai trabalhar, fazer um esforço, arregaça as mangas, que o negócio vai ficar pesado. Então, cingir os lombos era pegar a bainha, a barra da roupa, do traje, que era um vestido, e trazer até o alto da cintura, e amarrar para que as pernas pudessem ficar livres e desimpedidas para o trabalho. Então, Paulo começa dizendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os empecilhos de nossa vida, é nos preparar para a batalha. Sim, coloca aí a justiça aí, né, para você travar as coisas, porque ela será a base para todas as outras medidas protetivas que Deus quer fazer. Então isso aqui é maravilhoso, né? Porque a gente tem que entender isso. Eu tenho que vestir um traje diferente, né? A gente vê a experiência de Davi e Saul. Saul estava confiado na armadura, mas Davi sabia que era um combate espiritual, que ele não venceria aquele combate. Por isso é importante a leitura bíblica, o estudo da Bíblia, né? Porque se a gente passa só lendo por cima esse monte de detalhes, você não entende e muitas vezes não conhece o significado das palavras, das gírias, né, da época. Então, o estudo aprofundado, a comparação dos livros, onde fala uma coisa ou outra, para que a gente possa realmente entender o que cada um dos autores queria dizer em relação a isso. Dando sequência aos utensílios ali da armadura, vem lá o sapato. O sapato está... também na época eles não usavam sapatos como nós, eram sandálias, mas elas precisavam ser resistentes para poder... seguir ali, né? A sola, cita aqui que a sola tinha várias camadas, tinha travas, para que o soldado também não escorregasse, não se perdesse a guerra ali por uma bobeira, né? Então, eles tinham que se preparar da melhor forma possível. E aí o Paulo está relacionando aqui com a paz, proclamadores do Evangelho da Paz. Explica um pouquinho melhor para a gente qual a relação entre isso. Se você vai para as artes marciais, todo tipo de estilo de luta, você vai ter uma base, uma posição. Se você olhar, quem luta boxe, ele vai ter uma posição que ele vai atacar ou defender. Se você vai para o judô, qualquer uma das lutas que você escolher tem uma base, da onde vai partir, né? Onde ele vai receber o golpe e onde ele vai atacar. Então Paulo diz que os sapatos tinham travas. Então é o posicionamento do cristão. O cristão tem que estar firme, porque senão é levado com qualquer vento de doutrina, para lá ou para cá. Então é importante que você calce e que você se firme os seus pés. Porque senão a pessoa vai dizer, Jesus não vai voltar. Eu acho também que não. Está demorando. Está demorando mesmo. Aí você vai recuando, você não avança. Né? E muitas vezes a melhor defesa, principalmente quando o inimigo é mais forte, é o ataque. Então, é o que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então, a igreja não estaria na defensiva. A igreja estaria no ataque. A igreja ia avançar. E muitas vezes a gente vai recuando, porque parece que nosso sapato, a sola já está que nem pneu de carro careca, e a gente não consegue parar. O inimigo empurra, a gente vai recuando. Tem que ter trava, tem que firmar os pés na verdade. Tem um tema... não tem exatamente a ver com a lição, mas que muitas vezes gera essa questão, é criacionismo, evolucionismo. Né? Se a gente não estuda, vem
uma nova descoberta da ciência, uma nova, né? E aí você fica meio assim, mas será? Então, a gente precisa conhecer aquilo que a gente acredita de verdade, aquilo que é o correto, para ter, quando estivermos numa situação como essa, sabermos aquilo que a gente acredita, se posicionar, se defender em alguns momentos, né? Então, mais uma vez aí o estudo da palavra de Deus, da importância que ele tem. Eu acho que é interessante também esse posicionamento do vestimento do calçado, né, dando estabilidade, vamos dizer assim, ao guerreiro, dando estabilidade também à igreja no sentido de paz, né, o sapato de pacificação. A gente percebe que antigamente existia aquele problema entre judeu e gentil, que na realidade o gentil se convertia e na realidade aceito, ele não né? participava igualmente com o judeu, né, das mesmas regalias, vamos dizer assim, até Cerimônias, dentro né? do próprio templo. Ou seja, a igreja tem que calçar esses sapatos, né, que é da pacificação, onde todos realmente possam conviver harmonicamente com uma única meta, né, que é a salvação, que é a vitória contra as ciladas do inimigo. E muitos estão aproveitando dessa base que o cristianismo lhe deu para se tornar um combatente. A Bíblia não está falando que eu tenho que ser um crente combativo, que eu vá para uma disputa teológica, humilhar o adversário. Não é isso. Eu me firmo para defender a paz. Eu estou brigando para defender a paz que Cristo trouxe para o mundo. Isso aqui é muito forte no mundo polarizado que nós estamos vivendo. É muito comum, e eu espero não estar falando com alguém que é militante. Você é militante nesse mundo? Você descobriu um partido político que vai mudar o mundo e fica militando, divulgando, promovendo, ou uma ideologia e você milita? Deus não te chamou para isso. Deus não lhe chamou para ser combativo. Deus não lhe chamou para isso. Deus lhe chamou para ser pacificador, para buscar o meio termo, para buscar as coisas. E é muito difícil, né? Porque os dois lados de uma régua são extremos. Ficar no centro é muito difícil. Se não tivermos a companhia de Cristo, o relacionamento com Ele, encontrar essa paz e proclamar essa paz não é muito fácil mesmo. Então, vai do nosso relacionamento com Cristo, que é o maior dos pacificadores, né? E aqui, os últimos utensílios aí da armadura, temos aqui ainda o escudo, que faz uma relação com a confiança em Deus, né? A defesa, o capacete, que não era um capacete normal, como a gente vê hoje, tinha proteção também na parte da nuca, nas orelhas. Até né? na bochecha também. A parte aqui na frente, né? E o capacete coloca uma situação ali de rejeição do medo, rejeitar o medo dos poderes espirituais. Né? Então, todos eles relacionados com a parte espiritual. E, por fim, a espada, que seria ali a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Então, cada um deles também tem a sua aplicação relacionada à função que ele tinha na guerra, mas trazendo também para essa parte da guerra espiritual. E tem o escudo também da fé. Isso, escudo primeiro que é relacionado com a confiança. Que era né? de madeira, meio curva, para proteger os lados, né, os flancos, mas que geralmente as pessoas banhavam suas flechas. A primeira coisa que era desferida numa batalha eram as flechas, porque para medir a distância. Então, estudos dizem que como é que eles faziam cerco numa cidade? Eles pegavam o seu arqueiro mais forte, que entesasse com mais força o arco, e ele atirava contra a cidade. Se a flecha alcançasse a cidade, então eles recuavam mais. Porque se uma flecha chegou até lá, podia voltar. Então, assim que eles delimitavam o perímetro para o cerco. E em alguns momentos, eles, para dificultar ou para incendiar os acampamentos, e o próprio exército, eles embebiam essas flechas em líquidos inflamáveis, com betume e outras coisas, e atiravam. Então, o que é que a defesa fazia? Molhava o escudo. Então, a flecha chegava inflamada, é esse o aspecto que Paulo está falando. Né? Outra coisa, quando a gente fala em molhar, Jesus disse que era muita coisa, mas ele não disse que ele era a água da vida. A água da vida ele atribui ao Espírito Santo. E o crente que é seco, que é árido, ele não pode ser moldado. Deus, quando fez Adão, ele teve que molhar o barro, porque senão não podia fazer o boneco. Então, ou eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, ou eu não sou moldável. Deus não consegue fazer o que Ele quer, porque é farelo, é pó, é um torrão de terra seca.
da unidade. Tá? Então, é necessário umedecer o meu escudo, porque ele é mais para defesa. Quando você umedece alguma coisa, ela fica mais pesada. Você paga um preço por isso. Ela fica mais pesada, seus movimentos são mais lentos, mas fica mais resistente, mais consistente a minha fé. Então isso é importante, né? É buscar esse batismo diário do Espírito Santo, para que o meu escudo não pegue fogo. Então você vê muitos crentes que não são úmidos, são secos, qualquer coisinha ele parece palha, ele inflama com qualquer rapidinho. Coisa. Ele está sempre discutindo, está sempre brigando, está sempre à flor da pele. É necessário molhar esse escudo para que quando o diabo, ele conhece os meus pontos fracos, ele jogar a flecha, eu defendo aqui e não pego fogo, porque está úmido. Minha vida está molhada. Pastor, e pegando esse gancho, é interessante porque numa guerra, quando se lança as flechas, né, elas são em grande quantidade, porque o objetivo é atingir o maior número de pontos possíveis. Enfraquecendo o exército. Enfraquecendo o exército, exatamente. Eu acho que Satanás, ele pratica exatamente isso. Ele lança sobre nós um número enorme, vamos dizer assim, de tentações, para que ele possa pelo menos atingir um ponto. E é por isso que essa lição é importante para a nossa vida, porque nós temos que estar protegidos com escudo, mas aí vem o capacete também, para que a nossa mente não possa ser afetada com os dardos do inimigo, né? E utilizando sempre o quê? Da espada, que é a palavra de Deus como defesa realmente da verdade, né, para a nossa vida. Porque se a gente tirar a palavra de Deus e quiser argumentar com nossos próprios argumentos, né, Satanás vai conseguir espetar um dardo nesse nós e nós vamos cair. E a Bíblia fala de muitos cercos, porque não era inteligente a batalha era sempre corporal, não havia um poderio bélico que temos hoje. Rifle, míssel, bomba atômica, não tinha. Então você tinha que partir para o corpo. As flechas tentavam minimizar esse confronto corporal, depois vinham as lanças, que eram mais pesadas, mas não se podia também arremessar a longa distância, e depois vinha para a espada. Roma tinha uma característica, a espada de Roma era pequena, porque ele sabia que agora ele ia aproximar. Então, para que ele carregar uma espada pesada? Que você precisa de espaço para fazer bramir essa espada. Então Paulo vai comparar essa espada mais para frente, em Hebreus, ele vai dizer espada de 2 gumes, que é Novo e Antigo Testamentos, que corta dos 2 lados. Então, onde ela passa, ela vai cortar, indo ou vindo. Então, ali já no confronto, o que é que eu vou usar nesse confronto? Paulo diz, usa a espada. Que espada é essa? A Bíblia. Usa a palavra de Deus. Não emite juízo de valor, não condena as pessoas, apresenta o que a Bíblia diz, assim diz o Senhor, você vai vencer, se você disser o assim diz o Senhor. E é importante também refletir que não tinha na guerra um soldado usando o capacete, outro usando só o escudo, outro só a couraça, todos usavam completo, né? A armadura completa. E também para nós, né, que foi o exemplo que o irmão colocou, de vir flechas, tentações de todos os lados, e nós precisamos estar preparados com todas elas, né? Mas além da armadura, há uma questão essencial. Não adianta ter tudo isso se a oração, né, ao entrarmos no campo de batalha, que seria dia a dia, né, ao acordarmos, aos momentos do nosso dia, se nós não praticarmos a oração. Então, Paulo aqui nos exorta, né, a exortação de batalha. Paulo instou os crentes à oração contínua por todos os santos e por si mesmo, né? Ele pediu oração por ele como embaixador em cadeias. Então, vestir toda essa armadura, mas a oração é essencial para que a gente possa ser vencedor nessa guerra, né? Eu tive a oportunidade de ser militar. Então, o que acontece no dia do militar? Quando ele começa o dia logo cedo, ele tem uma reunião para se passar o dia, as atividades do dia, qual uniforme será usado naquele dia, se vai haver alguma coisa, que horários a gente precisa estar lá e etc. O que vai acontecer, a ordem do dia é passada ali. A oração é isso. E muitos soldados estão saindo para a batalha sem os comandos do dia, sem a ordem do dia. Então é necessário que você, com humildade, mesmo que você esteja todo vestidinho com a sua armadura, que você caia de joelhos e diga, comandante, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu não vou fazer hoje? Tá?
Foi feitos os estudos, quais são as armadilhas, qual campo está minado, por onde eu vou passar, se eu devo comprar, se eu devo vender, se eu devo casar, se eu devo namorar. São as ordens do dia que vai garantir o sucesso da batalha. Mas muitos de nós saímos numa missão suicida, como kamikazes, nos lançando sobre o inimigo, dando a vida por questões que não valem a pena, e aí todo o exército perde, porque nós somos o ponto fraco do exército. Isso é muito importante, né? E a lição trouxe alguns versos aí, para você escolher um. Eu escolhi Filipenses 4, né? A lição, chamados à oração. Eu escolhi Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Amém. Olha que coisa, né? É interessante, pastor, que Paulo, quando ele estava fazendo essa oração, né, ele fez 2 pedidos específicos nessa oração. Primeiro é que Deus, nessa batalha, aliás, né, que ele orou pela igreja como um todo, em primeiro lugar, né, para que ela se fortalecesse como igreja, como um conjunto de guerreiros. E, em segundo lugar, ele orou por si próprio, para que ele viesse ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu acho que nós temos também que ter essa preocupação na nossa vida. Primeiro, olharmos para a nossa comunidade como um todo, né? A nossa igreja, os membros, os pastores, enfim, orarmos para que Deus, nessa batalha, nos unja com o seu manto protetor como uma igreja que tem uma missão específica nesse mundo. Mas também temos que orar por nós próprios, para que a gente não seja um instrumento, muitas vezes, de empecilho nessa guerra, de atrapalharmos essa guerra, né, pastor? A gente tem que ser uma arma que, juntamente com todas as outras, nós sejamos eficientes nessa guerra. Amém. Paulo mesmo vai dizer que ele combateu. Paulo Sim. foi um dos maiores soldados do Evangelho, né? E se eu combati muito, mas agora Paulo está preso, ele agora se compara ao embaixador. Eu estou aqui fazendo um trabalho de um diplomata, eu estou preso, até a corrente, ou a medalha que um diplomata usa, eu estou aqui com minhas cadeias, né? Eu não estou no fronte de batalha, não posso estar lá, mas vou continuar aqui fazendo meu trabalho em defesa da fé. Então orem por mim. E ele é engraçado que ele dá o objetivo às coisas. Vocês vão orar, não é por minha saúde, nada disso não. Que Deus me dê sabedoria, coragem, para que eu fale, porque eu agora vou falar, nenhum de vocês vão ao governo, mas eu vou. E quando eu chegar lá, eu preciso ter coragem para falar o que eu devo falar, e eu tenho que ter as palavras corretas, porque eu sou embaixador agora, eu sou um diplomata. Eu saí do exército, da linha de frente, e Deus me colocou agora aqui, no comando central, para ajudar. E eu preciso ter coragem para fazer o que é certo. E assim como Paulo, nós precisamos também, né, da oração para seguirmos nessa batalha e vencermos dia a dia a nossa luta espiritual, né? Teríamos mais coisa para falar, mas nosso tempo, né, já encerrou. Vou pedir para que o pastor faça oração para concluirmos, então. Vamos orar, então. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Vivemos numa grande batalha. O Senhor veio para essa batalha, o Senhor foi para o fronte de batalha. O Senhor foi ferido em batalha. Mas o Senhor ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está comandando não só as cortes celestiais, mas os exércitos da terra. Nós queremos aqui, como seus soldados, saber qual é o plano do dia, sempre ir na sua presença em oração, para que não sejamos o ponto fraco do teu exército. Queremos fazer não a carreira solo, mas viverem orquestrados num só objetivo, apresentar o Senhor como salvação deste planeta. Nos use, trabalhe em nossa vida, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmão Mário. Obrigada, pastor. E obrigada também a você que esteve conosco até aqui. Te convido a continuar, compartilhar, fazer os seus comentários e nos vemos então na próxima semana.